Saudações de paz, povo de Deus, saudações de paz para todos os casais que se tornaram parceiro do canal, saudações de paz também para todos os casais que nos assistem pela primeira vez. A você que chega agora ao canal, sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus. Desde o ano 2004, nós trabalhamos na área do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar. Damos palestra, damos estudo, somos terapeutas também, na mesma área a qual estou a falar para todos vocês que estão a me assistir. No decorrer do tempo, eu tenho observado que algumas coisas ruins têm acontecido e muitas delas é pela interpretação errônea do texto da palavra de Deus. Hoje eu vou trazer um versículo da palavra de Deus que não fala de relacionamento conjugal, não fala de relacionamento familiar, mas muitos servos de Deus têm pego esse versículo da palavra de Deus e têm feito uma interpretação errônea, consequentemente trazendo prejuízo para o relacionamento conjugal e para o relacionamento familiar. Se você tem Bíblia aí na sua casa, pegue agora, porque nós estaremos a ler em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Há aqui nesse versículo da palavra de Deus uma questão da prioridade. Deus está falando através do seu Filho amado Jesus Cristo que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas temos que entender que aqui em primeiro lugar é o reino de Deus e nem em primeiro lugar a igreja. O tema que eu trago hoje é: quem vem em primeiro lugar, a igreja ou a família? É uma pergunta que eu faço para você no momento, porque eu tenho observado esse fenômeno no meio do povo de Deus, principalmente muitos pastores colocando em primeiro lugar a igreja, a família da igreja, mas não a sua própria família. E não só pastores, mas membros da casa do Senhor têm feito isso. E quando nós observamos aqui, o autor está dizendo o quê? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, não é colocar em primeiro lugar os compromissos da igreja, os compromissos que você tem com o ciclo de oração, os compromissos que você tem com o vocal, é importante, mas você não pode colocar em primeiro lugar esses compromissos, porque em primeiro lugar está a tua casa, a tua família, o teu esposo, a tua esposa. Uma família bem estruturada, uma família que tem harmonia, uma família que tem paz, que tem união, que tem um cuidado do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo e dos pais para com os filhos, não vai levar problema para o pastor da igreja. Por quê? Porque ela está colocando em primeiro lugar o reino de Deus e não a igreja, mas principalmente entre a igreja e a família tem que ser a família. Muitos casais e famílias estão destruídas porque fizeram isso. Fizeram o quê, pastor? Porque colocaram em primeiro lugar a igreja e os trabalhos da igreja. Tem pessoas tão sufocadas no trabalho da igreja que não tem tempo para os membros da família. Tem pastor que tem trabalhado demais, feito igreja demais, mas tem compromisso com a igreja, sim, deve ter, mas ele não tem compromisso com os membros da família, tem deixado a desejar. Eu já conheci filhos que quando se fala do ministério para ele recebe de uma maneira errônea. Ele diz: eu não quero ser pastor para ser igual ao meu pai, que mais cuida da família dos outros do que da nossa própria casa. Eu já vi isso. Se eu estou falando é porque eu sou pastor, eu estou dentro de uma igreja, eu sou pastor. Então tem muitos servos de Deus que estão interpretando de maneira errônea esse versículo. Ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Estar socado dentro da casa do Senhor não significa que você está colocando em primeiro lugar o reino de Deus, porque tem pessoas que estão diretamente no ciclo de oração, não perdem um culto, estão ali fazendo a obra de Deus,
mas estão com a família totalmente desestruturada, não tem tempo o esposo para a esposa para o esposo, não tem tempo para os filhos, não educa os filhos da maneira que deve educar, porque está tendo mais compromisso e mais trabalho com a família que está na igreja do que a sua própria família. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Em primeiro lugar, você deve pastorear o rebanho que é a tua família, cuidar dela. Vai deixando o cônjuge e a família para segundo plano. Não deixe a sua família para segundo plano. Em primeiro lugar, deve ser a sua família, porque se você está bem dentro de casa, sendo você pastor, sendo membro da igreja, você vai refletir dentro da igreja. Deixa eu trazer mais um versículo da palavra de Deus para dar apoio àquilo que estou a falar. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele está dizendo que nós devemos primeiro cuidar dos membros da nossa família. Olha o que ele está dizendo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, o esposo precisa colocar em primeiro lugar a sua esposa e não a igreja. A esposa deve colocar em primeiro lugar o seu esposo e não a igreja. O pastor deve pastorear primeiro a sua casa, cuidar da sua casa, porque se ele cuida bem da sua esposa, dos seus filhos, consequentemente isso vai refletir no reino de Deus. Eu tenho convicção que muitos vão me interpretar da maneira errônea. Mas deixa eu trazer mais um versículo da palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 27 e 28. Respondeu Jesus: ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Você que está me vendo no momento e me ouvindo, quem é o próximo mais próximo de ti? É os membros da igreja, pastor? Quem é o próximo mais próximo de ti? É aqueles irmãos que estão próximos de ti? Ou é a tua própria família? Ou é a tua esposa? Ou a esposa é o teu esposo? Eu não estou dizendo que a mulher não deva ir ao ciclo de oração, não deva participar dos trabalhos do Senhor. Deixa eu contar uma história. Eu fui professor da escola bíblica dominical na cidade de Raposa. E em determinado momento teve uma palavra que falava sobre relacionamento conjugal e familiar. Uma lição, que era muito difícil se ver lição. Hoje todo mundo quer trabalhar na área da família, mas era muito difícil há 20 anos atrás. E lá no momento teve uma discussão muito grande dessa questão das esposas estar diretamente na casa do Senhor. A maioria das pessoas na cidade de Raposa são pescadores, e na época, principalmente, eu sou pescador, filho de pescador e também sou neto de um pescador. E a maior dificuldade que eu encontrei no momento, e a maior questionamento, podemos assim dizer, era o esposo dizer que ele passava 5, 10 dias, 15 dias pescando no alto mar, vendo só o céu e o mar e peixe. Quando chegava em casa, queria ter o carinho da esposa, queria ter um almoço da esposa, ou queria ter o relacionamento sexual com a mulher dele, porque ele passou 15 dias no alto mar, já vinha na expectativa de ter um momento sexual com a esposa. Quando chegava em casa, se ela estivesse pronta para ir para o ciclo de oração, ela ia e não dava a mínima para ele. E eles estavam questionando e estava certo. O questionamento deles estavam certo. Ao meu ver, a mulher deveria tirar a roupa lá branca, que é do ciclo de oração, e ir cuidar do esposo que estava com 15 dias fora pescando. 15 dias ansioso para chegar em casa, comer uma comida feita pela esposa, ter ato sexual com a esposa, mas a esposa era santa demais. Não, eu estou aqui em jejum, em oração, já fiz um compromisso com Deus e não vou perder o ciclo de oração. Está certo? Ao meu ponto de vista, não estava certo. E isso tem acontecido no meio do povo de Deus.
Muitos esposos, e principalmente não servos de Deus, eu vou ler aqui mais alguns versículos da palavra de Deus, que é muito importante. Na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio, capítulo 7, versos 33 e 34, diz assim: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como agradar a sua mulher. Como agradar a sua mulher. Está agradando a mulher, agrada a família. Há diferença entre mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para que seja santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como agradar o marido. Se o teu esposo não impede tu ir à casa do Senhor, mas tem um momento que ele pede que você fique em casa cuidando de algo que é necessário, e você está certa, mulher? Me responde. Eu posso estar errado naquilo que eu estou falando aqui, principalmente se o teu esposo não é servo de Deus, principalmente esposo, se a tua esposa não é serva de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedeça a palavra pela parte de suas mulheres, seja um ganho sem palavra. Como é que tu, esposo, vai ganhar tua esposa? Se tu está socado dentro da igreja orando, não, eu estou orando, pastor, estou orando. Sim, mas precisa ter um cuidado com a tua família. Como é a esposa que tu vai ganhar o teu esposo sem palavra, pelo teu comportamento, pelo teu cuidado, se no momento ele pede para ti, não, mulher, hoje eu queria que tu ficasse comigo, hoje aqui eu estou com vontade, estou fazer carinho a ti, talvez seja o momento do ato sexual, fica hoje, não vá hoje para o circo de oração, não vá hoje para o vocal, não vai hoje para o culto, eu nunca te pedi nada, eu não estou te impedindo que tu cultue a Deus. Eu pergunto para ti, está errado? Seja sincero, eu sei que tem muita gente que vão me jogar pedra de todo jeito, mas como eu trabalho na área de relacionamento conjugal, eu entendo que está errado. A mulher não pode se socar dentro da casa do Senhor, ser uma santa na casa do Senhor e dentro de casa não ser santa, cuidar dos trabalhos da casa do Senhor e dentro de casa negligenciar. Não pode, meu irmão. Como servo de Deus, eu estou apenas aconselhando aqui neste momento. Então há esse questionamento, sim. Quando nós olhamos mais uma vez para o texto da palavra de Deus, ele está dizendo o reino de Deus e não a igreja. Colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando você está colocando a prioridade da família, ao meu ponto de ver, se você coloca a prioridade à família, o teu esposo, a tua esposa, o teu cônjuge, o teu filho, eu estou entendendo que tu está colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Porque só existe duas instituições criadas por Deus, e a primeira que foi criada foi a família, não foi a igreja. Não foi a igreja. A primeira instituição criada por Deus foi a família. E dentro da igreja tem as famílias, mas se as famílias não estiverem bem, nós vamos ter uma igreja totalmente complicada, cheia de problema. Mas se a família estiver bem, se o esposo estiver assumindo o seu papel, a esposa o seu papel, ambos como o pai assumindo o seu papel, os filhos verão exemplo e serão jovens e no futuro homens e mulheres para casar, vendo dentro da própria casa o exemplo do pai e da mãe. Então precisamos ter cuidado. Deixa aí o seu comentário, deixa aí. Se eu estiver errado, pode dizer, pastor Ezequiel, você está errado. Tem que ir para a igreja mesmo, não tem nada a ver aí com o marido que se vire, ele que faça a comida dele. O marido chega em casa da pescaria, preste bem atenção, chega da pescaria, passou 15 dias no alto mar, aí ele chega em casa, quer que a mulher conserte o peixe, cuide com carinho, faça ali o almoço dele, ou o marido que é caminhoneiro, ou o marido que viajou, e aí ela, não, eu estou toda bonitona, eu vou para o circo de oração. Bom, se você pensa que dessa forma está correto, continue com o seu pensamento. Eu trago apenas tentar abrir a mente de todos aqui, que esse versículo da palavra de Deus, muitos estão interpretando, fazendo uma interpretação errônea. Que o Deus eterno te abençoe, que o Deus eterno te guarde. Se você acha que deve mudar, mude. Se você acha que da maneira que você está
não deve mudar? Continue assim, em nome de Jesus.